Sejam todos bem-vindos ao Luz Câmera Arte. Meu convidado hoje é Efson Lima. Eu estava perguntando por que a gente não se conheceu, por que a gente não bateu papo antes, porque antes da gravação aqui, praticamente eu já fiz uma entrevista com ele. Mas deixa eu apresentar Efson oficialmente. Efson Lima é doutor, mestre e bacharel em Direito pela UFBA, autor do livro de poemas Textos Particulares. Foi um dos organizadores do projeto Conviver na UFBA, responsável pela organização de livros literários e científicos na universidade, é coordenador geral da pós-graduação Pesquisa e Extensão da Faculdade 2 de Julho, em Salvador, e é o coordenador responsável no Estado pelos 13 centros públicos de economia solidária, inclusive o CESOL Litoral, com sede em Itabuna. Nas horas não vagas, escreve para o blog do Tami e para o jornal à Tarde, em Salvador. Além de tudo, é advogado. Você tem quantos clones? Somente um, Raquel. Somente um. Ah, Everson, não. que prazer bater esse papo com você. Ah, A um gente vai prazer. falar um pouquinho sobre você, mas assim, já fica o compromisso da gente marcar outra entrevista para falar só sobre literatura, sobre suas produções, porque hoje a gente também vai falar sobre um festival literário. Antes disso, me mostra seu livro aí, que a gente mostrou a imagem rapidinho. Textos Particulares. Este é o Um livro livro Textos Particulares, de poemas. de poemas, lançado no ano passado, em outubro do ano passado, e, enfim, tem alguns exemplares apenas, mas, enfim, acabou se tornando assim. É emocionante, não é? Porque eu utilizo talvez as poesias também para se afastar um pouquinho, desse do contexto que por vezes é tão violento, tão opressor, né, ainda mais eu que sou da área do direito, conservador por excelência, então eu acho que as poesias me liberta. Hã. Escreve desde pequeno, Efson? Não, pelo contrário, Raquel, eu só aprendi a ler aos 10 anos de idade, então eu aprendi a ler muito tarde, mas a leitura possibilitou eu descobrir o mundo, né, então o processo de empoderamento. Eu nasci em Itapé, morei ali em Troncamento, de Itapé, então aos 11 anos de idade vim morar em Ilhéus. Depois que eu aprendi a ler, a primeira palavra lida foi jarra. Agora Jarra. detalhe, jarra, Normalmente é mesmo. bola. A sua foi jarra. Jarra, exatamente. E eu tinha uma dislalia extremamente acentuada. Eu falava, prato, eu falava pato, praia, eu falava paia. E interessante isto. E aí depois, com o processo, fui corrigindo, aprendi a ler, fui melhorando. Talvez por isso que eu tenho essa dívida com a literatura, com a escrita, né, esse processo. Mas foi muito bacana. Então, eu gosto da literatura, não só de escrever, mas também eu gosto de ler, gosto de analisar alguns textos, né, porque ali nós vamos deixando vestígios, né, dos nossos processos criativos, essa busca pela paz também, as pessoas narram as dificuldades, enfim, eu acho que a literatura por excelência conta a história da humanidade, conta a história do meio ambiente, conta, né, é mais um recurso, né, então, e é um lugar também que nós por vezes nós nos escondemos, né, da dureza da vida. Mas eu acho que é isso. Raquel, é um prazer enorme estar aqui no seu programa. Eu acho que, de fato, eu nunca me arrependo, não é, das coisas que eu deixei de fazer ou das coisas que eu faço. As coisas que eu faço de ruim, eu peço desculpas e tento consertar meu caminho. As coisas boas eu agradeço. Mas eu acho ter te encontrado na caminhada e agora, assim, mesmo que virtual, eu também falava para você que eu te conheci assistindo o seu documentário Síndico, né, por questões profissionais minhas aqui em Salvador. Então, A série de a Betsy de série, Paula. exatamente, exatamente a série. Então, enfim, eu acho que é isso, né, esses fatos, esses As acontecimentos, coisas mas que têm uma bom. hora certa, né? Tem um momento certo. Talvez era para Exata, realmente termos nos conhecido agora. Efson, você exatamente. falou da. Você aprendeu a ler aos 10 anos, por quê? Por questão de não ter entrado na escola antes? Tem um outro motivo? Veja bem, é interessante, porque na minha família, eu tenho 2 irmãs que são professoras da educação básica, do ensino fundamental.
e eu já ia para a escola, mas como eu tinha uma deficiência, do ponto de vista da fala, da linguagem, isso então era um processo bastante difícil, né. E claro, as condições socioeconômicas da minha família, né, então, não possibilitava. Mas, minha mãe sempre foi muito esforçada, sempre estimulou nós irmos para a escola. Claro que eu precisava trabalhar, enfim, toda aquela realidade, perversa de muitos brasileirinhos, especialmente do Nordeste, mas isso, eu fui recuperando, né, na caminhada, minha mãe sempre me estimulou, e eu falo que literatura, eu aprendi literatura com minha mãe, mesmo minha mãe sem nenhuma escolaridade, mas minha mãe, então, ela contava, né, as histórias, a as histórias, né, então minha mãe sempre foi Era uma uma contadora de contadora de histórias. exatamente. E é interessante, porque enquanto minha mãe contava os causos e as histórias, meu pai é sempre mais fechadinho, mais caladinho. Então, quando minha mãe contava os fatos, meu pai ficava assim, ó, por trás dela, dizendo: ela tá aumentando, mentira". E aí mas eu gostava de ouvir isso. E até hoje eu Já gosto de ouvir minha mãe. já assistiu o filme Peixe Grande, de Tim Burton? Peixe Grande Não, e suas histórias não, maravilhosas. não. Assista, você vai lembrar da sua mãe. Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Pois É um filme que é, ele fez em homenagem ao pai dele. Eu assisto, eu me lembro muito do meu pai, porque meu pai ele contava cada história assim mirabolante. Minha mãe fazia esse gesto, né? Não, não. Mas você acredita que depois, ao longo da minha vida, eu fui comprovando que algumas histórias que meu pai contou, na verdade, eram verdadeiras, eram fatos reais. E na época eu duvidei, depois eu falei, meu pai estava certo, não acredito. pois E é, eram eu acho que é histórias mirabolantes. Então, será que todas as histórias da sua mãe também não eram verdadeiras? então, é Ou, porque ela ou que seja da imaginação dela, né? Contar uma história é uma coisa é maravilhosa. exatamente, é que minha mãe ela ilustrava os fatos, né, ela aumentava os fatos, ela aumenta os fatos do ponto de vista ela dá um enredo, ela é o que por vezes, né, o indivíduo, o escritor, né, especialmente de romance, ele visualiza os fatos, e aí ele dá uma certa, um embelezamento na história, né, para atender os interesses estéticos da obra. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, né, Tá viva a e sua mãe? minha mãe está vivíssima, meu Como é pai o nome também. dela? Maria Geni Lima Pereira, Maria viu. Geni. Maria Geni, um beijo. E seu papai, sério, como é o nome? Daniel, Daniel. Ela Um vai ficar abraço super para seu feliz quando Daniel, um abraço sério para seu Daniel. Mas para Maria ai, Geni, um abraço bem apertado, um beijo e um cheiro no cangote para dona Maria pois Geni. é. Devem ser muito orgulhosos do filhão. Acho que sim, 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 acho que sim, acho que Moram sim, onde porque hoje? moram em Ilhéus os 2, moram em Ilhéus, lá Ah, em um bairro, assim, da periferia não, né, mas é um bairro popular, enfim, lá em Ilhéus, mais ou então você tem menos. muitos motivos para vir ao sul da Bahia. Que bom que seus pais estão aqui. Sim, sim. Primeiro que Epson, a terra você é uma terra disse uma terra maravilhosa, né? Tem um dos lugares mais bonitos do mundo. Olha que eu conheço muitos lugares no mundo, mas a nossa região aqui ela é belíssima. Mata Atlântica, praias maravilhosas. exatamente, por isso que Sarkozy deixou a França no Réveillon e veio para Itacaré. Pela primeira vez um presidente fez isso E na aqui em história. Itabuna, a gente não tem praia, mas a gente tem o Visgo da Jaca, que chega aqui o povo gruda e não quer mais sair de Itabuna. É, mas Itabuna é uma cidade muito gostosa, tem muitos barzinhos, eu acho que as pessoas são maravilhosas, né, então, As pessoas. tudo isso dá uma dinâmica, né, eu acho na própria cidade, na dinâmica, cada cidade, apresenta a sua dinâmica e as pessoas conseguem fazer isso. Ah, Itabuna é deixa eu essas achar um livro aqui para você. desbravadores, né, de empreendedores, né, então, É. eu acho que tudo isso é importante. Eu tenho esse livro aqui de um autor itabunense maravilhoso, já falecido, Telmo Padilha. Não sei se você Então, já leu Telmo Padilha. esse livro Canto não de ele não. Amor e Ódio, Canto de Amor e Ódio a Itabuna. Quando eu li esse livro, eu me identifiquei tanto, porque assim, eu tenho tantas queixas de Itabuna, sabe? O trânsito é horroroso, o clima é muito quente aqui em Itabuna, o
o espaço público aqui, né, não tem um parque, um lugar de lazer para a família. Então, assim, eu tenho uma lista enorme de reclamações de Itabuna, mas não consigo sair de Itabuna. Eu digo que eu cheguei aqui para fazer faculdade, para fazer o ESC minha casa que eu tanto amo, e não consegui mais sair de Itabuna, fiz documentários sobre Itabuna, então a única justificativa que eu tenho é o Visgo da Jaca, e esse livro aqui eu me identifiquei muito, Canto de Amor e Ódio a Itabuna. E no documentário que eu fiz, o Itabuna 100 anos, a história contada, muitas pessoas iam relatando isso. Primeiro que Itabuna é uma cidade feita de forasteiros, né? Itabuna é uma cidade feita de não de pessoas ao longo da história eram pessoas que vinham de fora e chegavam aqui, se instalavam e construíram a cidade. E as pessoas relatavam sempre essa relação, sabe, de saber que a cidade é cheia de defeitos, mas ter um amor com Itabuna que não são explicáveis. Esses sentimentos não são explicáveis em palavras. Mas Telmo tentou muito bem, tentou É, muito bem. então Padilha, sem dúvida Recomendo. alguma. Uhum. Então Padilha Hum. é um fantástico escritor, né? Uma pena que morreu muito jovem, muito cedo, mas tem, sem dúvida alguma, na década de 90, né? 97, se não me engano, o ano que ele falece, ele vai marcando aí o tempo, e foi uma pessoa também muito envolvida com as artes locais, né? Assim como você, então ele se Sim. envolveu muito nas artes locais, nesse processo aí, da Recentemente eu própria... entrevistei o ator Carlos Betão, e Betão estava me contando, no início da carreira dele no teatro, o quanto o Telmo ajudava os artistas, os pequenos grupos de teatro. É tão bacana a gente partir e deixar essas histórias sobre a gente, né? Eu acho que é isso que, por vezes, algumas pessoas se tornam imortais, né? É uma produção literária própria, é uma produção documental própria, mas só que todas as produções elas tornam-se coletivas, né? À medida que elas ganham vida e ganham aí o mundo, né? Então isso acaba contribuindo até mesmo para a afirmação de uma cidadania, uma afirmação de um povo. Então são essas pessoas que constroem as histórias e as histórias, né? São essas pessoas que dão sentimento, que dão tecido à cidade. Na cidade, nós estamos amarrando esse tecido. Essa cidade não é só 100 anos, né, do ponto de vista numérico, são 100 anos de construção de histórias e histórias de relações sociais, de relações de poder, relações econômicas, que é da sua área também. Então, tudo isto, né, que dá esse tecido. E aí vem a literatura, vem a arte, vem o teatro, que eu acho que dá esse embelezamento, né? Então, Hum. tudo isto, né? Eu acho que isso é Você, muito... você iniciou sua fala sobre a literatura dizendo que tem uma dívida com a literatura, e eu me identifiquei muito, sabe? Me reconheci na sua fala. Eu mudei de escola quando eu era pequena e eu tive uma adaptação muito ruim na nova escola, porque aquelas crianças já estavam lá há muitos anos estudando juntas, e eu cheguei uma estranha no ninho. E eu tive muita dificuldade de me relacionar com aquelas pessoas, eu era uma criança muito tímida, e eu me refugiava na biblioteca. E eu só sobrevivi àquele primeiro ano na escola, que para mim era um lugar de tortura. Sabe quando Uhum. você vai para a escola sofrendo por saber que vai encontrar aquelas pessoas e você não vai se encaixar ali. E hoje eu Nossa, percebo também que eu era bem resistente, né? Hoje uma das minhas melhores amigas, que é madrinha de minhas duas filhas, dizia: Raquel, mas eu tentava me aproximar e você não deixava. Então eu já sei que foi uma via de mão dupla. Mas a literatura me salvou, sabe? O meu refúgio na biblioteca, o contato com os livros, que fez com que eu permanecesse nessa escola, que fez com que eu superasse as dificuldades que eu tinha tido de um ensino anterior que não era tão bom quanto o ensino dessa escola. Eu acredito que tudo que eu sou eu devo à literatura, então eu vou passar a usar essa palavra. Eu costumava dizer que a literatura me salvou, mas agora eu vou dizer que eu tenho uma dívida com ela, igual você. E eu acredito tanto na literatura como uma ferramenta de transformação social, Epson. Eu realmente acredito nisso, como assim, o sem ar que eu dúvida. respiro.
nós da Academia de Letras de Itabuna, que a gente estava falando antes, nós temos um projeto, agora está suspenso por causa da pandemia, que é uma roda de leitura nas escolas. As pessoas falam: Ah, "Raquel, mas legal. como é esse projeto?" Eu digo: "A gente vai nas escolas, a gente senta e a gente lê para as crianças", só isso. Então, assim, eu convido esses escritores tão consagrados da Academia de Letras e a gente agenda um horário com a escola, tanto escola pública quanto escola particular, e a gente senta, abre o livro e lê. E eu achei que eu ia ter muita dificuldade, Efson, mas é incrível os olhinhos das crianças brilhando. E muitas vezes o pessoal tem aqueles livros que são livros de histórias infantis, mas são aqueles livros antigos de página amarela que não tem figura. Então não tem Sim. figura para mostrar, é só o relato ali, aqueles livros com palavras difíceis, e mesmo assim as crianças ficam escutando com os olhinhos brilhando. E quando eu vou em escola pública, que a gente percebe a diferença, né? Eu já estive em escola pública com crianças do quinto ano, antiga quarta série, ou seja, saindo indo para o que a gente chamava de ginásio antigamente, e aí a criança não sabe ler a palavra boneca. Então, você percebe a discrepância entre o ensino público e o privado, que Sim. inclusive é uma queixa minha, assim, de que a gente precisa fazer investimento no ensino fundamental, no ensino de base, lá pequenininho. Não adianta tentar corrigir isso no ensino superior. Isso é remendo, remenda mal feita. A gente tem que começar a investir no ensino de qualidade de base. Mas então você Sim. percebe a diferença entre essas crianças, entre o que essas crianças adquiriram de conhecimento até determinado ponto, mas quando você pega um livro e começa a ler, não tem diferença. Os olhos brilham e elas viajam. Eu realmente acredito que um livro, ele pode mudar, pegando de Ciro, um livro pode mudar a vida de uma pessoa. Mudou a Sem sua, dúvida. mudou a minha, e para quem está nos assistindo, que acha que a vida está difícil, que as oportunidades estão difíceis, isso aqui pode mudar a sua vida. Pois é, então, em relação à literatura, né, essa leitura, né, o acesso à leitura, ele é fundamental para que nós possamos, inclusive, ter um país diferente, tá? Se nós queremos mudar a realidade, né, nós precisamos investir na educação, básica, né, na educação fundamental, nós precisamos estimular a leitura. No direito, nós temos o professor Antônio Fernando Cândido, né, que é um falecido, um crítico também, mas que ele falava o seguinte: o direito universal à literatura, então a literatura como direito humano. Mais que isso, né, é você ter o direito à leitura também, né, porque, e você precisa estimular as pessoas a acessarem. E a educação é um projeto, não é só de indivíduo, é um projeto de Estado, é um projeto de nação. Então, as pessoas bem instruídas, as pessoas bem, formadas, né, nós vamos ter essas pessoas preparadas para o mundo do trabalho, nós vamos ter a afirmação da cidadania, a afirmação da nossa independência. Como é que você se afirma junto a outras nações? Não é numa perspectiva competitiva, não, tá? Mas nós vamos nos afirmar enquanto um povo, né, que tem acesso à informação. Então, você está cuidando da independência. A independência não é do ponto de vista só das armas, né? Nós precisamos armar as pessoas de livros, nós precisamos armar as pessoas de boas ideias, nós precisamos armar as pessoas, né, com acesso ao cinema de qualidade, aos documentários. Eu acho que as pessoas precisam ter direito a acessar, a ter uma coisa que eu achava estranho, tá, Raquel? Em 2000, acho 2011, eu fui participar de um debate em Brasília, e aí eu via aqui algumas pessoas defendendo, por exemplo, o direito ao acesso à internet, como um direito fundamental. Eu achava que, meu Deus, mas vamos defender o acesso à internet como direito fundamental? E é verdade. Naquele ano eu estava equivocado. Hoje, a internet é essencial para que as pessoas possam assistir documentários, para que as pessoas possam se comunicar, para que as pessoas possam Assistir trabalhar, aula. assistir a aula, enfim, as pessoas acessarem os serviços eletrônicos dos governos, as pessoas acompanharem os processos de transparência dos governos, ou seja,
é um direito fundamental. Então, inclusive, o acesso à comunicação. Então, vejamos, da mesma forma, é a literatura, a leitura, né? Então, essa sociedade bem formada, bem instruída, nós só vamos ter resultados positivos, né? E nós precisamos construir. Não só, me perdoe, eu não estou aqui só a defender a literatura, tá? E a leitura, mas eu Não. defendo também as artes com contexto, tá? Então, também essa questão do teatro, Teatro, a questão da cinema, dança, o cinema, a música. fotografia, né, a música, né, e até mesmo os esportes também como recursos, né, de inclusão social, de transformação, de empoderamento, porque no dia que eu aprendi a ler a palavra jarra, eu posso te dizer com toda sinceridade, mudou minha vida. O mundo esteve mais próximo de mim e eu estive mais próximo do mundo, tá? É porque quando você faz a leitura, você percorre a história. Quando você faz a leitura, você visita os Estados Unidos, você visita a França, você visita o Japão, né? Você vai fazer agora a leitura, de um mundo, né, que as pessoas liam para você. Agora você vai ler esse mundo, você vai dizer se vai concordar com essa leitura, se não concorda, se não gostou da maçã e prefere pera, mas isso está no contexto da liberdade. Então, eu concordo perfeitamente contigo e eu acho que toda vez que a academia, no caso aí, né, da Alita, contigo e os seus demais confrades, né, vão em direção de uma escola pública, de uma escola particular, numa perspectiva de fazer esse processo de mediação da leitura, isso é formidável, né? E isso eu acho, vocês estão, sabe o quê? Plantando uma semente de sonhos, né? Para que nós possamos amanhã colher um futuro mais certo. Se eu planto um futuro incerto, eu não vou colher coisas boas, mas se eu planto um futuro com possibilidades, a tendência é nós colhermos, né, uma realidade positiva, né? Então, a leitura para mim foi muito importante e como eu fui morar em Ilhéus, então eu fui morar em alguns bairros populares, né? Nos morros ali. Então, os meus amigos, infelizmente, foram assassinados. Eu não fui, né? Eu tive essa sorte. Eu, do ponto de vista do meu egoísmo, né? Eu tive a sorte, mas meus amigos não tiveram essa sorte, né? E certamente, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estimular a leitura, né? Para que essas pessoas possam transformar suas vidas. Ter outras perspectivas de vida. Exatamente. Eu tinha um primo, né, que ele falava: "Menino, mas para de estudar, para de ler, você vai". Minha mãe, né, falava assim, eu Vai lia ficar tanto, minha mãe doido? falava: "Vai ficar doido", Eu né. morria. Mas então eu deitava na minha cama da minha mãe, porque tinha uma claridade durante o dia, e aí eu achava melhor para ler. Então eu lia e tal. Não enlouqueci, graças a Deus. E meu primo, eu tinha um primo que ele: "Menino, deixa de ler, vamos para a rua". Eu sempre optei a leitura. Infelizmente, hoje meu primo não está vivo para contar a história. Eu escolhi um outro caminho, né? Então, eu acho que a leitura muda, né? Então, e claro que algumas pessoas têm a possibilidade de escrever, né? Avançar. Não só a leitura, tem a possibilidade de escrever, tem pessoas que têm a possibilidade de contar as histórias e as histórias, né? Então, tudo isso nos ajuda mesmo, né? Em um processo bastante, eu acho que nos engrandece. E o sul da Bahia, né? Ela tem essa proeza, né? Porque e aí eu acho que também essa magia, né? Então, nós temos grandes escritores regionais, né? Claro que nós temos aqueles mais famosos, como Jorge Amado, Adonias Filho, o Sostígenes, nós temos o Hélio Pólvora, né? Mas nós temos tantos outros maravilhosos, como o professor Rui Povas, o professor Ciro de Matos, nós temos Paulo Cidade em Ilhéus, né? Nós temos Lu Oliveira, a Valdelice Pinheiro. Então, e eu acho que esse imaginário que a região tem, e tantos jovens que têm aparecido produzindo, né? Geraldo Lavigne, enfim, tem meninos e meninas aí da região que eu conheci com o projeto Bar dos Baianos Litoral Sul, formidável, são 50 poetas. Então, algumas dessas pessoas nunca tinham publicado ainda e estão publicando agora pela primeira vez. Então, é o seguinte, a região tem além de Cacau e de pessoas maravilhosas, a região tem muitas pessoas potentes com a escrita, tem muitos poetas, tem muitos escritores, tá? Nós podemos exportar. E isso a Adonias Filho já falava, né? A Adonias Filho já tocava nisso. Então, e quando vocês aproximam essas pessoas, né? Esses escritores das crianças, né? Só fazem plantar sonhos
sonhos maravilhosos, né? Nós vamos colher frutos maravilhosos. Eu até, recentemente, eu conversava com Celina, via essas redes sociais, do diário aí do Diário Bahia. Diário Bahia. E eu falava assim: olha, nada melhor do que você alfabetizar os estudantes, você utilizando jornais locais, porque eu também tenho uma relação com jornais, viu, Raquel? É super interessante essa historinha com o jornal, depois eu conto em outro momento. Então, nada melhor do que alfabetizar essas crianças, esses jovens, com material de sua realidade. Então, se o jornal da região cobre determinados fatos, historinhas, as crônicas de algumas pessoas, dali daquele local, só é trazer, né? As pessoas vão se apaixonam. Imagine uma pessoa de Barro Preto sabendo que tem uma história ali. Corre para ler. E nós podemos colocar notícias boas, informações positivas, né? As pessoas têm muito se apaixonado com os atos de violência, infelizmente. Mas eu acho que isso não é o caminho, não. Não é a leitura que nós gostaríamos de ver. Seria tão bom que nós abríssemos um dia e no jornal nós não encontrássemos nada sobre violência, né? Que nós tivéssemos, e que as pessoas comprassem o jornal, que acessassem os blogs, para que ver notícias sobre cultura, notícias boas da política, notícias boas da economia, enfim, melhores, né, para nós. Eu acho que é tão gostoso você tomar um café das 5. Seria tão bom, né, que todo mundo tivesse as condições de tomar o café das 5. E nós precisamos, né? É um sonho, Eu mas também eu sou. Reunir mas os amigos, fazendo saraus todos os finais de pois é, semana, com música, com poesia. talvez seja tudo Custa isso, sonhar. Já não tive a custa sonhar. oportunidade de realizar alguns saraus e deixa passar essa pandemia que eu reúno o povo de novo e falo: "Ó, cada um traz Minha seu batuque, seu me violão, avisa que eu seu quero livro", combinado. me avisa que eu quero ir, A tudo gente isso, né. vai fazer um intervalo bem rapidinho para a gente voltar no segundo bloco para falar sobre a feira literária e para eu também lhe fazer um convite, combinado? Tá ok, A gente obrigado. volta em 1 minuto. Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmara Arte. Estou aqui com Efson Lima, escritor, advogado, professor e mais um monte de coisa. Efson, agora eu queria que você falasse sobre o primeiro festival literário Subaía, Primavera Literária, que vai acontecer agora, no mês de setembro. Eh, Quem teve essa ideia maravilhosa? Como surgiu essa sementinha desse festival literário em tempos de pandemia? Ó, é interessante isso, porque eu costumo falar o seguinte, que na construção, a construção é coletiva, tá? Então as ideias surgiram de nós mesmos. Então, não há uma Não pessoa há que um idealizou. idealizador. É Não, não nossa. há. É nossa, todo mundo que chegar vai construir, inclusive algumas pessoas estão tendo até trabalho, assim, para acompanhar, né, a dinâmica dessa coisa, porque uma coisa coletiva, né, interessante, quando nós estamos aqui nesse exato momento começando pelos processos e não pelo que é o evento. Então, o processo é coletivo, então todo mundo chega ali, todo mundo dá palpite, todo mundo colabora, né, então não tem uma pessoa que manda, que determina. Primeiro, que as pessoas estão contribuindo de forma voluntária. E segundo, porque nós estamos fazendo isso porque nós queremos fazer, né? Porque é importante fazer para esse momento, não só para o momento da pandemia, mas o próprio festival em si, né, ele surge como um fenômeno, né, além de cultural, mas ele também é um fenômeno também político, né, porque você reúne, como porque ele se torna político, porque você reúne pessoas mais velhas, você reúne pessoas de meia idade, você reúne jovens. Nós estamos passando por um momento, do ponto de vista sanitário, onde os eventos foram sendo cancelados, os eventos literários. E aí também então surgiu a ideia de nós fazermos um festival virtual, né? Então, que esse festival fosse virtual, mas que nós trouxéssemos para dentro dessas plataformas os nossos anseios, os nossos escritores regionais, nós pudéssemos homenagear outros escritores para além das nossas terras, né? Jovens escritores também, né? Que nós trouxéssemos o debate do papel da mulher na literatura, que nós trouxéssemos essa questão ambiental também, essa questão das redes sociais enquanto recurso, né? Que
nós fomos convidados, né, de forma assodada, forçada a conviver nesses últimos meses aqui, especialmente nesse ano, né, quase todo. Então, aí surgiu a ideia desse Festival Literário Sul Bahia, né? Tinha um outro nome, e aí nós fizemos, optamos por esse Festival Literário Sul Bahia para não ter nenhuma semelhança com outro que poderá ocorrer aí no sul da Bahia. Então, o nome do festival ficou Festival Literário Sul Bahia. Inclusive, é interessante porque a construção foi tão coletiva que até o hífen do festival foi votado. Né? Então, as pessoas votaram, as pessoas participaram, né? E ninguém ficou chateado porque perdeu e o outro nome não foi priorizado. Né? E o festival ele surge para fazer essas trocas. É interessante falar do festival que, apesar de ele ser no período da pandemia, então nós entendíamos que ele tinha que ocorrer no mês de setembro, dentro de um contexto da renovação, dentro de uma primavera de escritores, dentro de um contexto da renovação, de um contexto da liberdade. Por quê, Raquel? É, esse momento da pandemia também, né, apesar de ser um momento trágico, né, para a humanidade, mas tem possibilitado algumas reflexões, né, para nós. E, infelizmente, queiramos ou não, nós estamos passando por profundas mudanças. E esse processo também de renovação. Né? Então, eu acho que não dá para nós perdermos de vista. Geralmente, três fatores na história costumam mudar o curso da humanidade. Nós temos as revoluções, que nós conhecemos o beabá de algumas revoluções, Revolução Francesa, Revolução Russa, então, né? Nós temos as guerras, né? Especialmente as duas grandes guerras que mudaram, e nós temos as pandemias, então, uma pandemia que foi muito mencionada agora, a gripe A espanhola, gripe né? Que espanhola. aparentemente não surgiu Que na não é da Espanha. Espanha. Exatamente. Nós temos um outro nome que foi utilizado para uma que praticamente delimitou a história da humanidade, a famosa peste negra, né? Então, que também nesse contexto de um contexto pandêmico, né? Ali, claro que durante o período da Idade Média, um contexto menor na Europa. E nós temos agora, infelizmente, no nosso tempo, na nossa geração, estamos passando por uma pandemia. Então, surge esse festival literário, né? Com essa primavera literária, com flores de cacau, mas que flores também das nossas plantas aí da Mata Atlântica, né? Por vezes, então é também uma possibilidade de renascer, né, de surgir. Então, esse festival ele vai ser virtual, né? Nós vamos utilizar o YouTube, o Facebook, né, como plataformas principais. Vamos fazer algumas oficinas literárias especialmente para o público infantil ali pelas manhãs das quintas, das sextas e dos sábados, porque esse festival vai ocorrer ali na primeira semana da primavera, nos dias 24, 25 e 26, uma quinta, uma sexta e um sábado. Aí a questão das artes, né? Nós pensamos que é importante trazer algumas atividades culturais no final das nossas mesas, então vamos ter música no último dia, no primeiro dia vamos ter provavelmente um slam, né, com as pessoas ali mais ou menos do hip hop, alguma literatura, ou seja, é mesmo promovendo essa diversidade literária, essa diversidade artística, né? Promovendo esse debate. Algumas pessoas acham que música não é literatura, não é literatura, não está no contexto da literatura. Bob Dylan, o pessoal da Academia Sueca do Nobel disse que é, sim, né? Entregaram um Nobel ao Bob Dylan. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Nós harmonizarmos as artes, a Eu sou a literatura. favor de Então, colocar tudo, colocar teatro, colocar música, colocar pessoas declamando poesia, colocar cinema, é, documentários. Eu sou suspeita. então eu acho que essa riqueza, né, cultural que nós vamos dar essa diversidade, porque a diversidade nos enriquece também, né? Então, o festival surge nesse contexto. Então, nós temos algumas mesas, serão 6 mesas, né? Essas mesas, nós vamos, a primeira mesa, centrada aí na figura, nós vamos fazer uma homenagem em face do centenário, né? Que o ano iniciou com o centenário do nosso escritor aqui de Pernambuco, João Cabral de Melo Neto, né? Um diplomata, falecido, e Morte e Vida no, Severina, uma exatamente. obra-prima. Sou apaixonada por Morte e Vida Severina, uma obra que me tocou muito.
É exatamente, né, um livro-poema, né, baseado em um contexto regionalista e dentro de um contexto também do surrealismo. E nós temos aqui avançando, né, a questão da mulher novamente, a Clarice Lispector, né, que ali por volta do mês de novembro também, se viva estivesse, estaria fazendo 100 anos. Pois bem, e aí, e aí nós vamos ter essa mesa, exatamente essa mesa, e aí nós vamos ter, nós temos aqui a nossa querida Raquel, né, que deve fazer parte dessa mesa aí também Me conosco, que está ofereci. construindo. Me coloca na mesa de Clarice, tem vaga. Eu sou que apaixonada está, por Clarice Lispector. é, é, que está fazendo parte aí também da construção do Festival Literário, porque é isso, né? Por isso que eu prefiro não dizer que o festival não teve uma ideia, né, de uma pessoa. O festival, ele... Primeiro que você pode até falar, vamos fazer um festival virtual? Mas não é o que você pensou. As pessoas enriquecem quando nós estamos construindo coletivamente. O festival, quando nós havíamos pensado, ele seria tão pequeno e hoje ele está tão grande. São tantas pessoas. Nós temos você, nós temos o professor Ramayana, Lu, Ana Arleide, são pessoas que vão compor mesa, né? Mas nós temos uma série de pessoas, né, que eu Valmir, do Carmo construindo, Tássio, nessa construção, Tássio D, Sheila, né, Sofia, enfim, são vários nomes que, né, nós temos Igor, Cremilda, ou seja, cada um contribuindo de acordo com o seu tempo. E eu estou aqui cometendo um pecado, porque eu não estou falando o nome de todas as pessoas que estão Ai, mas tem envolvidas, né? tanta Então, gente. ou seja, que é interessante, Mas a professora Silmara, né, da Alita, de Itajuípe também. Aí nós temos a Aurora, que chegou de Coaraci. Nós temos gente, inclusive, de algumas outras cidades. Nós temos Laura Gunning, lá de Borarema. Enfim, então veja que nós vamos Gideon ampliar. Rosa, meu Gideon Rosa, confrade, que vai vai estar compor, numa mesa também. exatamente. Então, veja, nós temos algumas pessoas daqui que moram em Salvador, mas que têm origem no sul da Bahia, né? Que nós estamos, né, procurando confirmar. Então, vejam que vai ser um festival rico, né, com essa diversidade. Aí nós vamos ter escritores regionais, né? Nós vamos ter uma mesa para discutir essas novas mídias, essas novas tecnologias, com algumas pessoas ali discutindo, jovens que estão aparecendo, né? Jovens que vão dentro desse contexto da primavera, do renascer. Porque eu acho também o seguinte, a primavera é um período de flores, né? É um período de flores que está ali, a origem de um fruto, né? Não dá para nós, né? O outono, o janeiro vai chegar, o outono vai chegar, né? E a arte está tão linda, gente. Vou tentar colocar na edição. A arte do Então, festival está tão linda. Quem foi que fez aquela arte? essa arte é uma arte Hum. interessante. Essa arte foi feita, ali houve uma chuva de ideias, e essa arte ainda não é ainda definitiva, viu? Ela só está apenas sendo Então a construída. provisória está tão linda, mas acho que vai vir a provisória para o programa já ir ao ar. Pois é, Qualquer exatamente. coisa, se mudar, vai ser para melhor, gente. Mas olha, Mas, data fechada, as informações que vão estar na arte são informações definitivas, né? então, 24, 25, 26 de exa- setembro. então, exatamente. E vai ser durante o dia todo, né? Vai ser o dia todo. Então, as pessoas É, precisam se inscrever, vai ser uma coisa que as pessoas só acessam o link na hora. Como é que vai ser isso? Deixa eu passar logo a rede social para que as pessoas já possam ir acompanhando todas as novidades. O Instagram é @flisba, Flisba, Flisba, e o Facebook, Flisba Festival Literário Sul Bahia. Você começa a seguir tanto no Instagram quanto no Facebook para que você possa acompanhar todas as notícias, todas as novidades, toda a programação. Mas as pessoas vão precisar fazer as inscrições a- ou é só as, chegar? as oficinas, as pessoas farão as inscrições. Nós vamos divulgar, inclusive, as oficinas pela necessidade dela, né? Geralmente são oficinas voltadas para as crianças. Nós temos aí Lu Oliveira e Geraldo Lavini, que estão envolvidos na construção dessas oficinas. As oficinas serão pelas manhãs das quintas, da quinta, da sexta e do sábado, né? Mas as mesas em si serão transmitidas
pelo YouTube e pelo Facebook. Então, portanto, as pessoas não precisaram fazer inscrição, tá? É interessante também que dentro desse A gente ainda festival não tem o surgiu a canal do ideia. YouTube, né? Já tem o canal do YouTube, não? O canal do YouTube vai ser com o mesmo nome, a mesma nomenclatura, Flisba. Festival Esse Literário. mesmo nomezinho, Flisba, digita lá no YouTube que você vai achar as transmissões. Mas já começa a seguir nas redes sociais. Pronto, que as novidades vão começar a pipocar na próxima semana, né? E as pessoas nós vamos confirmando as mesas. E eu acho que é isso, né? Essa construção coletiva, que eu acho que esse processo, né? Então nós vamos fazer uma vaquinha também online. Na verdade, o festival surgiu que ele na verdade seria zero, literalmente nós iríamos construir ele sem custo. Mas aí acaba tendo alguns custos aparecendo, do pessoal que vão fazer alguns shows, e aí nós vamos fazer uma vaquinha também coletiva, porque também nós achamos que o processo tem que ser coletivo, e vamos fazer também essa vaquinha coletiva, então as pessoas podem colaborar, podem contribuir, e é interessante também falar o seguinte, que o festival ele foi pensado no início de agosto. Então não foi uma ideia que surgiu em maio, em junho, tá? Ele surgiu em agosto. Para ser E, realizado em setembro. então, então veja que nós Eu sou fizemos. aquela pessoa que gosta de organizar as coisas um ano antes, Edson. Até te falei, Edson, agora eu tenho que correr para a gente gravar, porque eu já tenho sempre programas gravados, tudo meu tem que ser feito assim com antecedência, reserva, plano A, plano B, plano C. Quando me convidaram, falou, olha, já é agora em setembro. Eu falei, nossa, já estamos em agosto. Eu achei que vocês já estivessem amadurecendo essa ideia desde abril. Não, Surgiu em não, não, agosto. não, não. Surgiu agora e nós vamos fazer, e escolhemos o mês setembro, vamos confirmar e vamos realizar em setembro. Então, as pessoas não precisam fazer inscrições, né, para as mesas, mas, por favor, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Vai ser um prazer compartilharmos ideias, né? E eu acho que tudo isso também nos enriquece também enquanto pessoas, né? Porque as críticas, as sugestões, as observações, todas elas nos contribuem para o aperfeiçoar, né? E então tudo isso é importante. E o festival vem com essas ideias. Nós vamos ter uma mesa voltada para as editoras, né, regionais que estão publicando os escritores. Então, nós temos também, né, nesse contexto, uma mesa pautada na questão ambiental, o meio ambiente, né, que aí nós estamos buscando a confirmação de algumas pessoas que nós sabemos que a literatura também trabalha com essa questão ambiental, e o sul da Bahia, por excelência, tem um envolvimento com as questões ambientais, né? Nós temos o Rio Cachoeira, que o Rio Cachoeira aparece em diversos poemas, em diversas poesias, né? Nós temos o Rio Almada, a Mata Atlântica, né? Então, você que estudou aí na UESC, que fez comunicação aí, social na UESC, então, a UESC está dentro do bioma da Mata Atlântica, né? Então, sem dúvida alguma, o campus assim, mais lindo das universidades Eu baianas. acho. A universidade mais linda que eu conheço é a UESC. Estar lá Então, parece que a gente se teletransporta. Eu me é, recordo, durante minha graduação em comunicação, que foi na parte da tarde, de Tabunatá abafada, sabe? O calor danado. Eu saí, quando chegar na UESC, era uma brisa fresca, sabe? Aquela coisa de mata, aquele cheiro. Dizia, nossa. Aí a gente sentava no chão antes da aula e começava a falar de cinema. E era como se a gente tivesse sido abstraído do mundo real para falar de cinema, para falar de livros, sabe, para falar de arte. Eu sou muito grata por toda a minha formação que eu fiz na UESC, foram 2 graduações, eu tenho uma dívida enorme com a UESC, e foi uma pós-graduação também na UESC, e se eu pudesse eu ainda estaria lá. Fico pensando, vou fazer filosofia na UESC, só para poder estar na UESC. ai, que legal, Fazer a isso é 4ª bom. graduação, fazer filosofia, É, adoro filosofia. Você tem cara de quem gosta também maravilha. de filosofia. Eu Sobre gosto, o festival, né? sobre o festival, Edson, ele ainda está sendo montado, mas as datas já estão fechadas, os endereços também nós já passamos. Faltou alguma coisa É, sobre o Festival Literário Sul Bahia? eu acho que, do ponto de vista do festival, né,
Eu acho que o que está faltando agora são as pessoas comparecerem na data. E nós estamos cuidando de uns processos aqui, mas que nós queremos contar muito com a presença das pessoas, né? Fazer esse convite aberto, né? Uma pena que nem todo mundo consegue participar da construção do festival, né? Não temos como inserir todo mundo, mas, por favor, construam um festival nessa segunda etapa, quando ele se tornará público, né? Então, por favor, participem. Nós queremos dialogar com algumas editoras da região, para que essas editoras da região também possam oferecer descontos de livros para que as pessoas possam comprar nesse período, né? Eu acho que nós podemos também estar fazendo mobilização com alguns escritores para que nós possamos estar fazendo doações de alguns brindes, sorteios. Enfim, a nossa ideia é fazer, de fato, um festival literário, né? Dentro dessa lógica da literatura, dentro dessa lógica da possibilidade de comercializar livros, vamos ter lançamentos de livros também, tem um momento do lançamento dos livros, e uma coisa interessante, né? Nós estamos, dentro ali do contexto da vaquinha, nós estamos fazendo um e-book, então as pessoas que vão contribuem, as pessoas que contribuem para o e-book, nós vamos estar dando de presente mesmo uma cortesia, de agradecimento, que nós sabemos que as pessoas estão participando da vaquinha em solidariedade, estão construindo também conosco, né? E nós vamos oferecer um e-book de gratidão, de reconhecimento, né? Então, esse e-book que as pessoas estão contribuindo, né? Então, cada um de nós na organização, a gente está fazendo um texto, uma crítica, a gente está fazendo um conto, uma poesia, eu ainda vou fazer a minha, mas eu acho que é isso, essa construção coletiva mesmo, né? E nós vamos nos conhecendo também, né? Eu acho que a região é esse celeiro, e o festival, então, vem como essa primavera literária, né? Que venham boas energias, boas emoções, né? Nós acreditamos muito aí nesse processo eu acho que a literatura tem um papel de promover também a paz, né, para além da cultura, mas ela promove a paz, ela promove o intercâmbio entre os povos, né, e aproxima as pessoas, né? Eu acho que aproxima as pessoas. E eu acho que o festival vem em um momento em que nós tivemos a Feira Literária, a Flica cancelada aqui na Bahia, a Fliger, né, que foi cancelada também, a Flipelô ainda, nós não temos certeza se vai ter ou se vai cancelada, foi replanejada para dezembro, né, e nós temos a grande feira, né, literária de Paraty, que está em um processo incerto. Então, veja que mesmo nesse contexto complexo, né, para as contexto pandêmico, nós estamos aqui resistindo com o nosso festival literário virtual. Esperamos que no próximo ano seja virtual e físico. Tomara, para a gente poder dar abraços. Estou sentindo tanta falta de dar abraços. Pois é. Viu? Então, eu quero pedir também para quem está assistindo a gente, que quando esse material de divulgação começar a ser postado nas redes sociais, que as pessoas possam compartilhar, enviar para os seus grupos de WhatsApp. É uma construção colaborativa, como o Efson disse, a gente não tem um orçamento inicial, mas você pode colaborar simplesmente postando esse material de divulgação. Se for no Instagram lá, dá o print, coloca nos seus grupos, coloca no seu status, a gente conta com todo mundo na divulgação, em nome da literatura. E agora a proposta que eu disse que eu ia lhe fazer. Eu vou encerrar o segundo bloco, e no terceiro bloco, porque você está falando, mas eu estou com minha atenção dividida entre você e seus preciosos aí atrás. Te juro, eu fico assim, tentando ver. Eu não aguento ver livro, eu não aguento ver uma prateleira de livro que eu quero pegar, quero ver, quero cheirar. Quero cheirar, adoro cheirar livro. E no terceiro bloco eu queria que você mostrasse, dentre seus livros aí, os seus preferidos. Topa? Escolhe aí 4 ou 5 livros. Só mostra, não precisa fazer resenha literária, não, que eu sei que eu lhe peguei de surpresa. Só escolhe 4 ou 5 livros que você me indicaria para leitura. Pronto, vou ver se eu escolho aqui também 4 ou 5 livros para a gente indicar a leitura para quem está em casa, viu? Então eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com o último bloco com indicações literárias não programadas, mas são indicações maravilhosas. Minhas indicações serão todos autores regionais, mas você pode escolher os clássicos, viu? Se botar um Dostoiévski aí... Eu já peguei 2, gosto muito. Você vai dizer assim, gente, mas essa não é literatura, não. Mas eu... Daqui a pouco eu volto.
Voltamos com o terceiro bloco do Luiz Camerarte. Já desarrumamos aqui as nossas estantes de livros. Já baguncei a minha toda. E a minha tem todo um critério, sabe, de organização. Mas como tem esse critério, eu vou saber botar no lugar certinho, porque eu arrumo de uma forma. Você viu que na hora que você falou da relação com Itabuna, imediatamente eu peguei o de Thelmo Padilha. Uhum. Eu arrumo de uma forma que eu olho e eu sei, eu já vou direto no lugar. Mas vou deixar você apresentar o primeiro livro que você escolheu. Vamos lá, você apresenta um, eu apresento um. Eu vou apresentar um livro clássico, Capitães da Capitães de Areia. Areia, Jorge Amado. Grande Jorge Amado, esse livro é tão Aqui, lindo. e esse livro, eu tenho ele aqui, veio na minha bagagem quando eu vim morar em Salvador. E esse livro, ele foi. Esse exemplar aqui, que está na minha mão, foi o primeiro livro que eu li na minha vida, integralmente. Então, Foi o esse livro primeiro aqui livro? eu li Nossa! em 2000, no ano 2000. Antes de 2000 você não tinha lido um livro Eu inteiro? li, não, eu lia, mas não tinha. Lia, lembra que eu falei para você, eu li a palavra jarra pela primeira vez. Isso eu li lá por volta aí de 94, início ali de 95. De lá para cá, Hum, Ilhéus, mas eu não acessava os livros, porque eu nasci em uma família com poucos recursos e com pouco acesso mesmo. Então, 2000, já estudando, a minha professora passa esse livro para que nós tínhamos que ler. Então, eu li esse livro e, a partir dali, outro marco para mim, a literatura. E ela passa... É interessante que foi muito gostoso ler esse livro e trabalhar com esse livro em sala de aula. Então, este livro aqui, Jorge Amado, assim, eu acho essencial. Esse livro aqui eu acho que vale a pena. Ele é super atual. Eu acho que tem menos... Há 15 dias eu até mencionei esse livro em um evento que eu participei, de Direito do Trabalho. Capitães da Areia, super atual. Vamos lá. ok, minha vez, eu vou só citar mesmo, porque eu peguei muito livro e peguei todos de autores regionais. Eu vou citar dois livros de Ciro de Matos que eu amo. Um é A Casa Verde, e outros poemas, e o outro poemas de terreiro e orixás. Eu queria pegar também, mas eu não peguei, agora eu peguei. Os Ventos Gemedores, que é o primeiro E romance de Ciro de Matos e é um romance maravilhoso. Tive a honra de eu fazer conheço. a apresentação desse livro no lançamento e é um livro muito bonito. Você vê que ele está todo marcadinho, ó, dos trechos que eu Hum, gosto muito, mas eu não poderia deixar de começar com o nosso grande escritor Ciro de Matos, que eu sou fã. Ciro Sua de Matos, vez. que bom que você é fã dele. E eu já vou dizer assim, eu preciso que você mantenha contato com ele para que nós possamos tê-lo no festival literário. Que, inclusive, ele tem uma preocupação com o meio ambiente, né? Ciro, eu li aquele livro, Os 20 Poemas do Rio, de Ciro, e sabia da existência do Casa Verde, mas eu não li Casa Verde, mas se tem uma questão ambiental envolvida, e alguns outros textos dele. Tá? Eu tenho aqui 20 Eu tenho poemas do Rio. Eu tenho todos. outro livro, Eu tenho eu todos os tenho um livros de outro Ciro livro, de e Matos. que não é um livro de literatura, mas que eu adoro, e aí você trouxe de Itabuna, e tem um livro de Aldelindo que for aí, Itabuna, minha terra, né? Só que esse daqui é o Notícia Histórica de Ilhéus, que talvez assim é o primeiro livro assim que sistematiza. Tem um outro, Crônicas da Capitania, mas esse daqui é do professor Arleu Barbosa, que é tido assim um grande historiador, e é um sujeito super comprometido. Eu adoro, sabe? Toda vez que eu vou escrever alguma coisa sobre a história regional, eu recorro a esse livro. Inclusive, tem uma parte que fala Eu do já pensamento consultei esse literário. livro, eu fiz um documentário sobre a ferrovia que nós tínhamos aqui até 1964, e eu pesquisei nesse livro. Esse livro já foi Então, fonte de pesquisa para mim. pois é. Então, é um livro assim que eu adoro muito. Essa é a segunda edição. Segunda, não. A segunda edição dele, ele me ofereceu de presente, e esse daqui eu já comprei, talvez é a última edição. E ano passado eu estive com ele na casa do professor Arleu fazendo uma entrevista. Ele disse: pessoal, estou querendo atualizar esse livro. Era esse daqui. Então, eu Hum. sugiro. Não é de literatura, mas é um livro assim que tem muito a ver com nossas vidas. Bom, meu segundo autor
Rui do Carmo Povas, também sou fã. E esse livro é maravilhoso, é um livro leve, fazenda de conto, fazendo de conta. Ele chama de Fazendinha. É um livro belíssimo e são vários contos. Assim, é um parágrafo pequenininho, é um livro leve de ler. Todos os meus livros, tá, gente? Eu preciso mostrar. Todos os meus livros são autografados, todos os livros são autografados. Aqui, todos os de Ciro de Que ótimo. Matos, todos esses que eu tenho aqui são meus preciosos. Então, só para citar, o segundo autor e o segundo livro que eu quero indicar é esse de Rui do Carmo Povas. Grande Rui. Sua Aqui eu vez. tenho um outro que eu gosto, que é do professor Marcos Vinícius Rodrigues, é daí de Ilhéus, mas mora em Salvador já há bastante tempo, é da Academia Baiana de Letras aqui, da Bahia. E esse daqui, inclusive, o processo de comercialização dele a primeira edição foi uma edição numerada. Então, esse exemplar é o 8º exemplar. Eu fui a 8ª pessoa a solicitar esse exemplar. Foram 100 exemplares. Eu vou agora com Margarida Fael, Nas Dobras do Tempo. Outro livro belíssimo. Também estive no lançamento desse livro. Também Legal. está autografado. Olha quanta gente bacana a gente tem na nossa região, né? Quantos talentos, quantos escritores maravilhosos. Eu me orgulho muito de ter tido a honra, de ter tido a honra de conviver com algumas pessoas e de ter a honra de conviver com essas pessoas aqui que eu estou mostrando nesse momento. Graças a Deus, todos vivos, vida longa, que eles vivam 200 anos. Isso Sua é bom. vez. Maravilha. Eu trouxe um outro livro aqui, que não só numa pegada da literatura, mas traz uma questão ambiental, que é de Tian, do lixão ao Oscar, que traz toda aquela história do Fernando Salgado, né? Sebastião Salgado. Hum, Atalhos e Descaminhos, da escritora Ceres Marilise, também da Academia de Letras de Itabuna, também estive no lançamento, foi feito na cidade de Ubaitaba, também tem uma dedicatória especial. E tem um poema aqui que eu acho lindo, vou ler só a última estrofe, o nome do poema é Saber de Mim. Diz assim: agora parto, saciada de fantasmas. São eles que abrem a porta do jardim e eternamente beijam minhas faces. Já vou, só vim saber de mim. Séries Marilise, Atalhos e Descaminhos. Sua vez. Maravilha. Ó, eu só preparei esses 5, foram 5. Ah, só preparou 5, então deixa eu mostrar rapidinho os meus para não ficar falando sozinha. Ó, Jailton Alves, esse vem até na caixinha. Jailton é caprichoso demais. Flores no Deserto, poesia para ler e ouvir. Ainda tem um CDzinho aqui dentro. Grande Jailton Alves. Amo Jailton atuando, declamando poemas. Antônio Narrude, Pequenas Histórias do Delírio Peculiar Humano. Olha que título lindo, título lindo. Pequenas Histórias do Delírio Peculiar Humano, Antônio Narrude. A Casa Onde Habitamos, de Heloísa Prazeres. Violeta Grapiúna conta a história de Elvira Foppel. Ela não é muito conhecida, mas eu tenho a honra de sentar na cadeira que leva o nome dela na Academia de Letras. Rita Lírio, A Palavra e o Tempo, de Euclides Neto. Que bacana. E, por último, não podia faltar Valdelice. Não tem como faltar O Canto Contido. Esse livro foi lançado pela Alita, pela Academia de Letras. É uma obra-prima, é um livro lindo. Eu recentemente li um poema chamado Itabuna, também está todo grifadinho, ó. Itabuna, na inauguração de 1 ano do teatro. E Valdelice, eu não tive a honra de conhecer Valdelice, Efson, mas eu sinto como se eu conhecesse Valdelice Pinheiro, assim, é uma sensação que eu tenho com Clarice Lispector. Eu sinto como se eu conhecesse
Clarice Lispector. Que legal, que Então, vou bom. encerrar com a grande Valdelice Pinheiro. Eu tirei 2 livros, já que você, é o seguinte, eu estou me preparando, ó, solicitei 2 livros, que eu vou voltar a ler, livros da região Jorge Amado novamente, mas só que essa leitura aqui vai ser uma leitura já obrigatória, né? É como se não é uma literatura, não é uma leitura mais espontânea, é Não é uma só para o leitura seu que eu prazer. farei. É prazeroso porque eu vou fazer uma coisa porque eu estou com vontade de fazer, mas é como se fosse um dever do ofício, né? É uma discussão que eu estou tentando ver, Ilhéus enquanto uma cidade literária, né? Uma questão do pós-doutorado. Então, é um projeto de pós-doutorado que eu estou tentando fazer. Então, e aí tem esse livro aqui, Terra do Sem Fim. Chegaram, tá novinhos esses aqui, inclusive. E Tocaia Grande, de Jorge E Amado, essas né? Eu edições adoro. estão lindas, né? Estão É, lindas essas edições. é. Então, farei a leitura. Eu já li esses 2 livros, mas tem muito tempo, e aí agora, como eu tenho um dever de... É, não é trabalho, né? Sei lá, é que é importante para você essa questão da leitura, do conhecimento, né? É isso que me mantém vivo, né? Então, é, é, e como eu falava para você lá no início da nossa conversa, essa obrigação que eu tenho com a leitura, com a literatura, e não só para comigo, né, e também para com outras pessoas, né, mas de estimular, não que isso seja esclarecedor, não que isso vai libertar o homem, nada disso, né? Não me coloco no lugar dos iluministas, mas eu acho que pode colaborar, né, com o processo libertador, Plantar né, sementes. plantar Plantar semente, sementes. Edson, cultivar adorei, sonhos. adorei lhe conhecer um pouco mais, adorei também falar sobre o Festival Literário e adorei também os seus livros. A gente já deixa agendado aqui, a gente só marca a data depois do programa, mas já fica o compromisso de a gente fazer um programa sobre resenha literária, ok? Ah, vai ser legal, muito Viu? bacana. Aí você Vamos pode trazer. falar com calma, isso. Fica livre, escolhe aqueles livros afetivos, livros do coração, a gente faz um programa só de resenha literária e gratidão pela sua presença, gratidão pelos seus relatos, pelas suas histórias, pelas suas reflexões. Nos Ah, encontraremos na Feira Literária. Quero poder, Festival Literário, quero poder trazer mais pessoas também desse festival literário, então vou ver quem tem disponibilidade para falar um pouquinho mais sobre esse festival. ah, sim. E a gente continua juntos nessa caminhada. Pois bem, Raquel, então meu muitíssimo obrigado mais uma vez a você, ao programa, né, que eu acho que cumpre com papel para a nossa região, para nosso estado. Então, eu acho que é tão bom, né, ver jovens, que você é uma jovem, né, aí construindo, né, difundindo. Eu acho que é muito, isso nos enriquece, né? Isso nos ajuda, né, a oferecer novos rumos, novos ares, né? E que bom que você também está nessa construção do Festival Literário, Sul Bahia, essa construção aí literária, das artes, né, como um todo, tá? Então, meus agradecimentos a você. Aproveito também para agradecer, né, as pessoas da construção do festival, né, como um todo, né? Eu já mencionei aqui outras pessoas, eu já falei, eu não quero falar, porque senão eu cometo um pecado capital. Mas já falei, então eu senti a falta de eu mencionar 2 pessoas, né, que foi, Ricardo, que eu não havia mencionado, e nem havia mencionado Magnus, então eu menciono aqui no final, agradecendo também. Viu? Muito obrigado mais uma vez, muita paz, e vamos em frente, uma primavera literária para nós, né. Gratidão, Efson. E gratidão você que está em casa, que acompanhou esse nosso bate-papo durante 1 hora. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração e seja feliz. Beijos.